Bem, para conduzir esta solenidade de abertura, eu convido Arthur Pimentel, presidente do Conselho de Administração da AEB. Bom dia a todos, obrigado pela presença. Esse painel tem um simbolismo muito grande para a AEB e para a continuidade, né, dos ideais da AEB. Então, a presença aqui dessas pessoas, a começar, vou nominar Ricardo Harduin, é o nosso responsável pela sustentabilidade, né, pelo cuidado, né, com o carbono, com o resgate de carbono, com carbono neutro. Então, Ricardo é responsável por olhar pela AEB, né, e certificar cada evento que a AEB realiza. Josefina Guedes, nossa diretora, né, também vai fazer um agradecimento muito forte, muito preciso, à Aliança de Misericórdia, também uma parceira da AEB, né, nessas ações sociais. Felipe Coelho, esse jovem empresário, presidente do Sindicarga, né, que tem muito a oferecer e muito a cumprir no futuro, né, pelo Rio de Janeiro, pela logística do Rio de Janeiro e pelo Brasil. Né? E nosso, desde então, amigo, deputado federal, general Pazuello, que heroicamente luta pela segurança do Brasil, um olhar diferenciado em Brasília, né, procurando falhas na legislação e procurando acertá-las para o bem de nossa sociedade. Né? Então, vamos então iniciar esse painel, chamando então Ricardo Harduin, para nos apresentar. Gostaria que você lesse, então, o conteúdo da placa, Ricardo, por favor. Bom dia. Uma alegria enorme, vocês podem confirmar que é verdade o que eu estou falando da minha alegria, por conta de ser biólogo, de ser professor, e de estar num momento como esse, num evento tão estratégico como esse, apresentando, desenvolvendo um trabalho tão importante. Eu venho lá de Niterói, o Instituto Prima é sediado lá, e desde 2007 que nós fazemos as ações de compensação de carbono. Hoje temos 212 projetos de carbono neutro, onde nós calculamos as emissões de gases de efeito estufa, por exemplo, do evento, e compensamos através do plantio de árvores da Mata Atlântica, de manguezal, embora tenhamos plantios em várias partes do Brasil e também fora no Cone Sul latino-americano. Eu gostaria de que vocês tivessem paciência para eu dizer que a primeira escola Carbono Neutro é um projeto nosso, e por ser professor isso me orgulha muito, como a primeira escola no Chile também, Carbono Neutro. E aí tem uma série de primeiros, né, que a gente chama atenção quando fala que é primeiro, não por uma questão exibicionista, mas por uma questão de outros poderem replicar essa atividade, né? Ser uma atitude pedagógica. Um evento, uma linha artística também, os shows do Ney, Mato Grosso, são Carbono Neutro comigo, do Lenine, da Dana Calcanhoto, enfim, tem uma linha artística de cidadãos também, artistas com essa consciência planetária. Um evento como esse, nós emitimos carbono por meio do transporte, que usamos para chegar aqui, de passagens aéreas com certeza, de hospedagem, de resíduos orgânicos, que são poucos, mas sim, talvez a possibilidade de um gerador funcionar caso falte luz, e assim sucessivamente. O certo, vocês sabem, não é compensar, emitir e compensar. O certo é mitigar, reduzir as emissões. Mas enquanto a gente não chega a um ponto de transição energética suficiente, por exemplo, para realizarmos um evento carbono zero, a gente pode sim neutralizar essas emissões para fazer um evento carbono neutro. E olha só a coincidência, ou não, de um evento internacional como esse, tão importante como esse, nessa edição tão longeva, estar sendo realizado simultaneamente
ao momento em que o mundo está pensando no clima, o mundo está debatendo o clima, o mundo está não só preocupado, está desenvolvendo ações, metodologias, identificando como pode fazer para que o planeta não alcance mais de 1,5 graus de temperatura, comparado, é claro, ao período pré-industrial. Por isso, os eventos climáticos extremos cada vez mais constantes, e que eu não preciso entrar nesse mérito. A gente viu aí essa semana, no Brasil e no mundo, como que a situação está cada vez mais calamitosa. Já passamos das mudanças climáticas, estamos num ponto de emergência climática e, para muitos cientistas, um colapso climático. É por isso que, nesse momento, eu tenho a alegria e a honra de, como presidente do Instituto Prima, entregar a placa que registra que a OSCP Prima certifica que o ENAEX 2025 cumpriu a metodologia de neutralização das emissões de gases de efeito estufa geradas por sua produção, através do plantio de mudas de árvores nativas, contribuindo na construção de uma sociedade de baixo carbono. É uma atitude pedagógica e estratégica para esse momento, né? Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2025. Então, tenho a honra agora de entregar essa placa ao Dr. Arthur Pimentel, o que aproveito para parabenizar não só os realizadores, como a todo o público. Parabéns a todos. Bom, agora eu chamo Josefina Guedes, por favor, para fazer um agradecimento especial para a Aliança de Misericórdia. Bom dia, é um prazer grande. Eu não poderia estar aqui sozinha. Por favor, Bruna, que é missionária, está junto nessa batalha. Foi com muito prazer que no ano passado, no início do ano passado, conversando com o presidente do Conselho Administrativo e com o Zé Augusto, presidente executivo, e a nossa querida advogada Roberta, que eu pude apresentar como um investimento na terceira via para a Associação aqui de Comércio Exterior, AEB. A AEB também é a grande apoiadora da Aliança de Misericórdia, aonde trabalhos sociais são feitos, aonde grande impacto, né? Só que terceirizando o terceiro setor de uma forma eficiente. Todos sabem que a AEB é uma instituição sem fins lucrativos, mas não está deixando de terceirizar o terceiro setor com ações sociais de grande impacto, aonde mais de 1 milhão de pessoas só no Brasil, em 46 projetos sociais espalhados por vários estados, são assistidos e atendidos. E aí eu gostaria só da nossa querida Bruna falar como é um exemplo só de um trabalho social de impacto, aonde uma jovem depois tem uma carreira brilhante e uma vida digna. Eu faço parte da Aliança de Misericórdia há 16 anos, em 25 anos de fundação, e nós temos muitas vidas que são transformadas através da Aliança. Um exemplo deles é uma pessoa que foi acolhida de situação de rua. Ela foi recuperada no nosso projeto, depois de 30 anos vivenciados na rua, no crack e muitos outros vícios, e ela foi recuperada, foi atendida, os seus filhos foram acolhidos também nos nossos serviços de acolhimento. Essa mãe foi devolvida para a sociedade, há 5 anos vive limpa, depois fez um curso profissionalizante de gastronomia na Associação Aliança de Misericórdia, e hoje vive junto com seus filhos, recuperada, formada, e vivendo dignamente na sociedade. Então, essa é uma dos testemunhos de inúmeros que nós temos aqui para dizer o quanto a Aliança de Misericórdia transforma a sociedade e devolve as pessoas vivendo de forma mais digna. E é com todo esse carinho que foi recebido a Aliança aqui, por todos vocês, que eu agradeço todo o apoio do Zé Augusto, do nosso querido Arthur também, e de todos os membros daqui da AEB, juntos construindo um Brasil diferente, mas de verdade, com grande impacto para a sociedade brasileira. Estou aqui para agradecer esse enorme apoio à Aliança e os trabalhos sociais que atingem 1 milhão de pessoas. Obrigado.
Bom, agora vamos chamar o Felipe Coelho, presidente do Sindicarga, para mostrar aqui, fazer um 3x4 do que é esse projeto diferenciado, bolado aí pela instituição, pelo Felipe, que é o projeto Novo Rumo, que o Rio de Janeiro e o Brasil vai precisar muito. Obrigado, Felipe. Por favor. Bom dia a todos. Queria, em primeiro, cumprimentar o presidente Arthur e parabenizar pelo evento, cumprimentar o general Pazuello também, em nome de quem eu cumprimento meus colegas de mesa aqui, e cumprimentar a doutora Henriette, em nome de quem eu cumprimento toda a plateia. Queria agradecer a oportunidade, Arthur, de estar falando hoje aqui sobre esse projeto e sobre a parceria, né, do Sindicarga com a AEB. Josefina, o trabalho que você faz, né, junto com a missionária Bruna, é um trabalho que nós acreditamos, que é um trabalho de resgate das pessoas, né? Temos que entender que, como empresário que eu sou, as empresas são compostas por pessoas, né? A sociedade é composta por pessoas. E são essas pessoas que vão fazer com que nós tenhamos uma empresa próspera, que nós tenhamos uma sociedade próspera, um Rio de Janeiro melhor, um Brasil melhor. Se nós não cuidarmos dessas pessoas, com trabalhos como o que eu acabei de ouvir o relato aqui, e o projeto Missão Novo Rumo endossa um pouco esse trabalho, a gente não vai conseguir trazer o resgate à nossa sociedade, o resgate ao Rio de Janeiro que a gente tanto precisa. Eu costumo dizer que o Rio de Janeiro era a terra elogiada, o Rio de Janeiro era o lugar que todo mundo queria estar. Nós éramos bem falados em todo o Brasil e fora do Brasil. E aos poucos nós temos vindo perdendo isso. Como empresário, atualmente em torno de 400 colaboradores, a gente vem encontrando certa dificuldade na contratação de mão de obra. Então, o projeto Missão Novo Rumo, ele tem um viés empresarial e um viés de recolocação, mas ele tem um viés social também. O projeto Missão Novo Rumo, ele busca trazer oportunidade de recolocação profissional aos egressos do serviço militar. Então, você tem aquele profissional, aquele ex-militar que serviu naquele período de 10 meses, mas você tem aquele que fez o serviço temporário, aquele que vai até 9 anos, e você tem aquele que cumpriu toda a carreira militar ao longo dos seus 30 anos. Esses profissionais saem do serviço militar, ainda com uma capacidade laboral fantástica, tendo passado por requisitos, né, de seleção e de aprimoramento fantásticos, e, por vezes, esses profissionais não conseguem se recolocar. E hoje, o que eu tenho ouvido das empresas e dos empresários é que são profissionais altamente desejados, porque representam ou apresentam características laborais que nos interessam, né? Características como disciplina, hierarquia, resiliência, senso de camaradagem. Então, são valores que são desejados por toda a empresa e que deveriam ser valorizados pela sociedade de uma forma geral. Infelizmente, nas últimas décadas, perdemos ou deixamos de valorizar aquilo que deveria ser valorizado. Então, o projeto buscou estabelecer uma parceria junto com as Forças Armadas para ter acesso a esse banco de dados das Forças Armadas para absorver esses egressos, oportunizando vagas de emprego. Então, a gente fecha convênio com entidades como a AEB, como a ADERJ, como o Sindoperj, quem mais, Juliana? CEMOV, e junto a essas entidades, eles promovem o projeto junto às suas empresas associadas e nós captamos vagas de trabalho nas empresas associadas. Então, cada empresa cadastra as suas vagas, nós pegamos essas vagas e pegamos a base de dados dos egressos do serviço militar e fazemos um match. Aquele profissional que se adequa ou se adapta ou se encaixa naquela vaga que está sendo ofertada, o Sindicarga faz o encaminhamento àquela vaga. E uma parceria muito importante para nós tem sido com o general Pazuello. O general Pazuello tem um projeto fantástico no seu gabinete que nos ajuda nisso, ele vai falar um pouco mais sobre isso. Então, hoje está aqui como oportunidade de ter a AEB como participante conosco, né, desse projeto, é muito importante, porque é mais uma entidade que goza de credibilidade e prestígio, que vai nos ajudar a captar mais vagas.
Hoje nós temos, eu estava conversando com a Juliana, né, que é a nossa gestora do projeto lá no Sindicarga, a gente está com 160 vagas em aberto, querendo ex-militares para poder recolocar. Por essa quantidade de vagas em aberto, a gente pode testemunhar que realmente o empresário deseja isso, né? A gente tem um relato de uma das empresas que é parceira do programa, é um operador portuário, e o testemunho que ele trouxe foi assim: 100% dos empregados que eu tenho, que vieram do serviço militar, continuam comigo. E 100% desses foram promovidos. Ou seja, eles não só não ficaram pelo caminho, como além de continuar, eles foram promovidos. Então é uma oportunidade que nós temos. Isso falando sobre o aspecto empresarial. Falando sobre o aspecto social, uma das nossas intenções, e aí como representantes da entidade, né, como representantes do empresário do transporte de carga, todos sabem o cenário de dificuldade na segurança pública, e a gente não consegue transportar a carga sem segurança, a gente não consegue empreender, não consegue desenvolvimento econômico sem segurança. E a nossa proximidade com as forças de segurança nos fez ouvir um relato que muito nos assustou, e esse também foi um grande incentivo à concepção desse projeto. Uma vez que o jovem, né, ali do serviço militar cumpriu 10 meses, 11 meses de serviço militar obrigatório, ele recebeu treinamento militar, ele sabe manusear uma arma, ele sabe fazer manutenção em uma arma, ele sabe instruir. Esse jovem, por vezes morador de comunidade, ao regressar para sua residência sem emprego, ele acaba sendo assediado pela criminalidade para fazer uma prestação de serviços para a criminalidade, como uma manutenção de arma, me ensina a atirar, me ensina a municiar e desmuniciar. E a gente tem 3 cenários aí, né? O jovem que resiste com coragem, porque resistir a esse tipo de assédio, sendo morador de comunidade, não é fácil. O jovem que acaba cedendo à pressão por medo. E você tem o jovem que cede pelo desejo de ter o que desempregado ele não consegue ter. Então, quando a gente absorve essa mão de obra, a gente está tirando das mãos da criminalidade um possível candidato a estar amanhã nas ruas fazendo mal para a nossa sociedade. Então, nós temos um viés empresarial e um viés social. E eu queria, Arthur, agradecer a oportunidade e contar com o apoio da AEB e de todos os parceiros para a gente poder fazer esse projeto crescer cada vez mais. Tá? Obrigado a todos pela oportunidade. Bom, chamo agora general, deputado federal, general Pazuello, para algumas palavras sobre suas ideias. Vocês vão gostar. Obrigado, Arthur. Senhoras e senhores presentes, bom dia. Eu já pedi autorização do nosso anfitrião, presidente Arthur, para quebrar o protocolo e iniciar minhas palavras aqui, minha nominata, com os jovens, meninos e meninas, rapazes e moças que estão sentados aqui, que são universitários, da área de logística, da área de comércio internacional, de relações internacionais, e vocês são o motivo do nosso trabalho, principalmente de nós mais velhos, nós que já passamos aí da metade há muito tempo, né? A galera ri, mas o motivo do nosso trabalho não é mais para a gente, para sério, está trabalhando para vocês. E eu queria deixar aqui, de uma forma bem direta, que vocês hoje são a primeira etapa da minha nominata. Em nome de vocês, eu cumprimento a todos que estão aqui na plateia, cumprimento o presidente, nosso anfitrião, Felipe, Josefina, Ricardo, que estão à mesa comigo. Eu queria também dizer para o meu amigo Felipe que eu não preciso falar mais nada, que ele já falou tudo que eu ia falar. Nada, olha só, eu estou há 2 anos cantando essa pedra para ele. Para ele não, para todos. É exatamente o que o Felipe falou aqui. Para quem não sabe, eu passei toda a minha carreira militar no Rio de Janeiro, que é uma coisa atípica para um oficial, porque normalmente o oficial é transferido. Eu só servi aqui, na Brigada de Infantaria Paraquedista, no 1º Batalhão de Forças Especiais, aqui no Comando Militar do Leste, já coronel. Eu gostaria de dizer para vocês que eu passei todo esse tempo tentando dar destino melhor
a nossa tropa de temporários que saem das Forças Armadas. Principalmente a tropa paraquedista, os comandos que saem, obviamente, mais preparados ainda. E nesses 30, 40 anos, que eu fiquei 48 anos no Exército, a gente conseguiu capacitar muitos jovens, né, capacitados, mas não conseguia empregar. É um grande erro achar que capacitar resolve. Curso do Senac, Senai, curso de A, de B, não resolve. Felipe, não resolve, Felipe. O que resolve é a busca pelo emprego. Ou você consegue a vaga e capacita para aquele cargo e entrega o cara, ou não adianta capacitar, é perder tempo e jogar dinheiro fora. Esses rapazes, a maioria deles da classe mais baixa, moradores em áreas mais complicadas, eles não conseguem o acesso ao emprego nem com as capacitações básicas que são oferecidas a eles. E ficam, obviamente, vulneráveis, como o Felipe já falou, que não preciso repetir. A vulnerabilidade existe e pode impactar a segurança pública. Senhores, senhoras, quando eu comandei a Operação Acolhida, de recepção dos nossos venezuelanos, lá em Roraima, muita gente não sabe, 8,5 milhões de venezuelanos fugiram da Venezuela. Isso não é uma brincadeira, hein? Nem é uma falácia, nem uma narrativa. 8,5 milhões de venezuelanos fugiram de um país comunista e ditador. Não estou dizendo que é bom ou ruim, eu estou dizendo um fato. Depois que eles não tinham mais o que comer, que não tinham mais a unidade familiar e não tinham mais a quem recorrer, eles começaram a andar em direção à Colômbia, em direção ao Brasil, no Caribe, e por aí saíram 8,5 milhões. E no Brasil, lá em Roraima, numa cidadezinha pequena chamada Pacaraima, entraram, nos 2 anos que eu lá estive, 660 mil venezuelanos. Numa cidade de 8 mil habitantes, ao norte do Brasil, extremo norte do Brasil, ao norte do Rio Amazonas, ao norte da Floresta Amazônica, a 4 horas de voo da primeira cidade desenvolvida ao norte do Brasil, que é Brasília. Quem não conhece o Brasil, vamos falar português. Brasília é a mais ao norte de desenvolvimento. Depois vem a Floresta Amazônica e uma ilha que é Manaus, que não tem ligação com nada. Como é que tira as pessoas de lá? O que faz com esse povo na rua, com a vulnerabilidade extrema? Senhores e senhoras ligados à área social, pergunto, o que faz com eles? Então eu digo, consegue emprego em qualquer lugar do país, busca no banco de dados deles a capacitação que eles já trazem. Faz falar com a empresa, fechou, embarca no avião e manda embora. Aviões da Gol, TAM e Azul, que disponibilizaram as vagas pro bono. Vagas ociosas, claro, das aeronaves, no Brasil inteiro. E assim, nós tiramos 240 mil venezuelanos desse, digamos, impacto, essa armadilha logística que não tinha como sair dali. Esse modelo de buscar o emprego e encontrar a capacitação do banco de dados, quando eu saí deputado, eu falei, vou fazer isso no Rio de Janeiro. Que eu estou tendo. Essa é a solução, não era só capacitar. Procurei a Marinha e ela me atendeu. Falou, vamos fazer. Falei, não, mas não é do jeito de vocês, é do meu jeito. Mas eu não sabia fazer, falei, não tem problema, vamos mandar aqui 2 oficiais lá para a Operação Acolhida, para vocês aprenderem como é que faz a interiorização. E lá foram 2 oficiais da Marinha. Fizeram um estágio de alguns meses, aprenderam e voltaram. Muito bem. O programa da Marinha, que o Felipe já colocou aqui, está há 2 anos funcionando. Indo para o 3º ano. Não estamos inventando agora, Felipe. Já tem 2 anos, e você sabe disso. Como funciona? A Marinha usa, obviamente, o cabedal de respeito, de
moral que as Forças Armadas têm e trabalham com as empresas. A empresa entra no programa e diz: eu preciso de 4 operadores de empilhadeira. Um exemplo, por favor. Ok. 4 empilhadores de empilhadeira. Qual é a capacitação que você precisa? Ela está aqui, está prevista. Para capacitar, para fazer isso, isso, isso. Então, eu tenho 4 vagas na empresa X para operar empilhadeira. Vai no banco de dados que nós temos do Exército e da Marinha, já centralizados na Marinha, e escolhe ali 4 nomes. 5, 6 nomes. Liga, vê a disponibilidade e o interesse. Olha, para trabalhar como empilhadeira, vai ganhar R$4.000 por mês. O número. Eu quero. Tá bom. Pega os caras, licita uma empresa de qualificação, que já está licitada, né? Pega a grana, paga para a empresa qualificar aqueles 4 caras, manda 5, que um falha tal, manda 4, e pega os 4 qualificados e apresenta para a empresa X, e a empresa contrata, e aí vem o testemunho do Felipe, todos ficam e são promovidos. E assim já foram mais de 1.000 em 2 anos. Quem paga a qualificação? A Marinha. Com que dinheiro? Emenda parlamentar. Esse é o programa. Eu pego as minhas emendas parlamentares, boto na Marinha, ela, com toda a honestidade regulamentada da força, contrata a qualificação e entrega as pessoas prontas para o mercado de trabalho. Eu tive que falar isso aqui, que é uma prévia do que a gente vai conversar daqui a pouco lá fora. Eu já convido para vocês verem os vídeos, verem os números, verem depoimentos. Vai ser daqui a pouco que nós vamos apresentar isso. E eu não posso também não falar aqui de um tema fundamental, que é o da segurança pública. Também impactado, obviamente, por esse programa. E eu concito a todos vocês a compreenderem a seguinte dicotomia. 85% dos cariocas que moram em áreas conflagradas, dominadas pelo tráfico, pelas milícias, eles aprovaram a operação. Porém, eles não têm voz. Eles não têm voz. Eles não têm acesso à imprensa formal. Eles não comandam ONGs. Eles não são especialistas de nada. São pessoas mais humildes. Eles não fazem a mídia. O Brasil não ouve eles. Vocês não ouvem eles. Eu não ouço eles. Porém, 55% dos que moram no asfalto, que em tese somos nós, que vivemos numa relativa segurança, ninguém vive numa segurança plena no mundo, é um grau de relatividade. Mas nós vivemos numa relativa segurança. Nós fazemos a mídia. Nós fazemos a opinião pública. Nós fazemos as pessoas acreditarem que está tudo bem para eles lá. Que nós temos que estar muito preocupados se a operação foi excessiva, se ela não foi, se cumpriu a norma da DPF, se não cumpriu, onde estava a câmera, que os rapazes, coitados, que foram neutralizados, estavam sem farda, sem armas, sem equipamento, sem munição, e eles não atiraram na polícia. É isso que a mídia vai falar. E é isso que nós, que moramos no asfalto, estamos reverberando. Porém, a verdade é dita por quem está subjugado, por quem está oprimido, sendo sequestrado, morto, achacado todos os dias. Numa área que a soberania brasileira, que é a bandeira, está sendo dilapidada todos os dias. E nós, do asfalto, continuamos reverberando a nossa ideia da segurança pública. E as pessoas que estão lá, subjugadas, não têm voz. Desculpa colocar dessa forma, meninos, jovens, rapazes e moças,
Essa é a verdade, tá bem? Não tem ideologia no que eu estou falando, não tem política no que eu estou falando. Senhores da área social, senhoras, não tem política no que eu estou falando. Nenhuma palavra política. Estou falando de Brasil, brasileiros, áreas onde a soberania nacional já não vale, interpretação do olhar de quem mora e não tem voz. Interpretação do olhar de quem não mora e tem voz. Vamos dar voz a quem está sofrendo. Essa é a minha posição sobre segurança pública e a minha posição sobre a capacitação e relocação dos jovens militares que trazem valores e atributos para a sociedade. A sociedade brasileira estaria muito melhor se nós tivéssemos aproveitado ao longo desses 40 anos milhares de homens e mulheres que desenvolveram valores e atributos nas nossas Forças Armadas que são impecáveis. Não falem mal das instituições das nossas Forças Armadas. Nossas instituições são impecáveis. Existem pessoas que podem falhar e errar e acertar. Pessoas, tudo bem. A instituição, não. E nós fomentamos valores e atributos ao longo desses anos todos que poderiam estar no mercado de trabalho, fazendo o nosso país muito mais pujante, muito mais desenvolvido, muito mais equilibrado socialmente. Então, desculpa alguns desabafos, vamos voltar à cara de deputado, tirar a cara de general. Não falei de política, hein? Deixar claro que não é o local nem o tema. Agradeço novamente a oportunidade de ser ouvido aqui. Contem conosco na Câmara Federal. Quem quiser visitar a Câmara, recebi 8 jovens universitários ontem no meu gabinete em Brasília para conhecer a Câmara Federal. É fundamental que os senhores jovens conheçam e é fundamental que os senhores compreendam política, seja ela qual for, o lado que for, mas tem que compreender. Não existe solução no país desatrelada à política. E ao longo de muitos anos, nós, mais velhos, nos omitimos na política. E aí, quem comanda o país é quem está lá. Ponto. E aí a gente quer reclamar depois. Em vez de reclamar, vamos pensar, nos envolver, discutir, cada um no seu modo de pensar, na sua maneira de colocar, fazer política da maneira correta. Tá bom? Muito obrigado, estou à disposição de vocês. Bom, muito obrigado, general, deputado federal. Vamos chamar agora o Felipe para a gente assinar aqui o nosso convênio colaborativo entre o Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas e Logística do Rio de Janeiro, Sindicarga, e a Associação de Comércio Exterior do Brasil, AEB. Para que isso? Grande foco: desenvolvimento de projetos de recrutamento, seleção, qualificação de mão de obra egressa das Forças Armadas. Eu acho um grande projeto. Então, vamos, por favor, Felipe, temos 2 vias aqui, lá na última, a gente assina e depois partimos para as fotos do painel. Eu pensei nisso. Dar uma rubricada é uma boa. Chega um pouquinho para cá, por favor. Obrigado, pessoal. Vamos agora todo mundo lá para a foto geral? Não atrasar o outro vai vir. Vamos todo mundo.